Fomos às compras e finalmente chegou o vídeo mais aguardado por vocês, né? Se você ainda não me conhece, meu nome é Everton Leite e esse é o canal Renda na Bolsa. E no vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês todos os detalhes em relação aos primeiros ativos aqui da nossa carteira. Se você quer saber mais, fica no vídeo que eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Bom pessoal, antes de começar esse vídeo, né, e eu trazer para vocês quais foram as ações, os ativos que eu comprei, eu queria dar dois recadinhos, tá? O primeiro é que, como eu trabalho durante a semana, eu gravo os vídeos para vocês no sábado ou no domingo, ou seja, no final de semana. Porém, a Bolsa de Valores, ela só abre de 10 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta. Então, eu tive que fazer a compra durante a semana e eu estou gravando aqui agora no domingo, né? Então, pode ser que tenha algumas coisas do que eu vou mostrar diferente do dia quando eu comprei, mas eu vou trazer tudo isso para vocês. E o segundo recado é sobre os ativos. Eu sei que no vídeo passado eu falei que eu queria dividir a nossa carteira aqui no canal em 4 partes: ações nacionais, internacionais, fundos imobiliários e renda fixa, né? Porém, o valor que foi investido esse mês foi de apenas R$ 200, como a gente tinha combinado também lá no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, dá uma carreirinha lá, dá uma pausa nesse vídeo, assiste o anterior e depois volta para cá para que você fique por dentro do que eu estou falando aqui, tá certo? Mas o que eu queria dizer com isso, como o valor de R$ 200 foi muito pouco, então a gente teve que fazer uma estratégia. Então, das 4 partes, eu só comprei 2, ações nacionais e fundos imobiliários, tá? Então, das 4 eu comprei apenas 2. A ideia é que no próximo mês, quando a gente for fazer o nosso segundo aporte, a gente foque nas outras 2 partes, que é ativos no exterior e na renda fixa, tá certo? Então, vamos lá, vou aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar a vocês quais foram as ações que a gente adquiriu aqui nesse primeiro aporte. Bom pessoal, já estamos aqui no computador e a gente está aqui com o site do Investidor 10 aberto. Se você não conhece esse site, ele é muito bom. Inclusive eu vou utilizar bastante essa ferramenta aqui no canal, principalmente para falar sobre a minha carteira. Eu uso essa ferramenta tanto para analisar as ações que eu quero comprar ou as que eu já comprei, né? E também eu uso para registrar toda a compra e venda de ativo que a gente for fazer aqui no canal. A gente vai deixar registrado aqui. Eu não sou patrocinado por esse site, mas é muito bom. Tem a versão paga dele, mas o grátis, né, a versão free, já é mais do que o suficiente, tá? Então, se você tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo para você abrir a sua conta. É bem simples, é só logar com o seu e-mail, né? E ele já cria a sua conta, tá? Então você vai vir aqui em adicionar ativos e aí você vai colocar se você está comprando ou vendendo, né? Uma ação, se é fundo imobiliário, se é cripto, se é fundo de investimento, o que você comprou, qual o tipo de ativo que você comprou e você registra. E aí o site ele vai te dar um acompanhamento, uma evolução, né? Como por exemplo aqui a gente já vê a minha carteira, tá? Aqui ó, a carteira do canal. E a gente já vê aqui como ficou, né? Então eu tinha R$ 200 para investir, eu investi R$ 194,82. Não dá, tá pessoal, às vezes para alocar R$ 200 fechado. Por quê? Porque o valor das ações ela é quebrada. Então a gente tenta investir o máximo possível. E eu consegui os R$ 200, investir R$ 194,82. Vocês podem até ver que meu saldo bruto aqui está 196,02, porque eu já tive uma valorização do dia que eu comprei para cá, né? Como eu tinha comentado, esse vídeo está sendo gravado no domingo e eu fiz as compras na sexta. Então, do dia que eu comprei, né, do horário que eu comprei para cá, a gente já teve aí uma melhoria, tá? Bom, então eu tentei comprar aqui mais ou menos R$ 100 em cada ativo. Se você pode ver aqui, né, que dos 194,82, R$ 114,66 foram em ações, inclusive foram elas que tiveram uma variação positiva aí na valorização desse R$ 1,20 aqui a mais, né? E R$ 81,36 foram em fundos imobiliários. Então a gente tem as ETFs aqui que futuramente nós vamos comprar, que é as ações no exterior, né? E a parte aqui também da renda fixa, tá? Tá como tesouro direto aqui, mas é a renda fixa que também não comprei esse mês. Então tá aqui a meta, 25% em cada uma delas. Como a gente só comprou 2, ele está calculando aqui 58,49% em ações, né? Ficou com uma porcentagem maior, porque o valor aplicado foi um pouco maior.
E aqui a gente está com 41,51% em fundos imobiliários. Está mais ou menos dentro da meta, né? A ideia é que ficar 50-50, mas como eu disse, o valor ser quebrado é bem difícil, tá? Então vamos lá. Quais foram as ações, tá? No caso de ações, você já pode ter visto aqui que compramos 2 ativos e no fundo imobiliário nós só compramos um ativo, tá? Quais foram esses ativos? Então vamos lá. O primeiro ativo é o Banco do Brasil, tá, pessoal? Esse aqui é um ativo muito bom. Eu queria ter um ativo de banco, tá? Existe o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Nubank, XP, todos eles estão listados na bolsa, mas eu gosto muito do Banco do Brasil neste momento. Por quê? Vamos analisar aqui um pouco esses dados, né? Então, a cota do Banco do Brasil hoje, ela está saindo a R$ 27,12, né? Bom, só um detalhe aqui para vocês. Aqui em cima, né? BBAS3 é a sigla referente à ação do Banco do Brasil na Bolsa de Valores. Então, se você for investir, é interessante que você saiba essa sigla, né? Não sei como é que vai funcionar a sua corretora, mas normalmente você procura a ação desejada pela sigla. Então, quando eu quero comprar uma ação do Banco do Brasil, eu pesquiso como BBAS3, que é a sigla do Banco do Brasil, tá bom? Então, é sempre importante aqui para vocês saberem. Então, BBAS3, hoje, se você for comprar uma cota, tá R$ 27,12, tá? Um dado importante aqui é a variação, tá? Então, significa o quê? Que essa empresa, no caso do Banco do Brasil, ela teve uma variação nos últimos 12 meses, uma valorização de 21,67%. Então, show de bola, é uma empresa que está tendo crescimento aí no último ano. Outro dado muito importante, pessoal, que eu gosto de olhar antes de decidir se eu vou ou não comprar uma ação, é o PL, né? O PL é o preço sobre o lucro, tá? No caso aqui, 4,75. De forma resumida, esse dado me diz que se eu investir no Banco do Brasil hoje, com mais ou menos 4,75 meses, vamos botar assim, eu teria o retorno do meu investimento, tá certo? Então, tá bacana, bem legal. Esse daqui, pessoal, é um dos mais importantes, tá? É o PVP, né? Que é o preço sobre o valor do patrimônio. Também, bem simples de entender esse indicador, significa o seguinte, que quando ele estiver em um redondo fechado, você vai estar pagando, no caso aqui, o valor da cota, né? Você vai estar pagando um valor justo, ou seja, este é o valor correto em relação ao valor do patrimônio daquela empresa, tá? Quando está acima de 1, significa que você está pagando caro. Então, se você comprar aquela ação, você está pagando mais caro do que ela realmente vale, tá? E quando está abaixo, que aqui no caso o Banco do Brasil é um exemplo, 0,89, significa que você está comprando barato. Então, ele está em promoção, vamos dizer assim, né? Então, bacana. É um ótimo ativo, tem se valorizado, tem um preço ok, não é tão caro aí para quem está iniciando, R$ 27,12. Fica dentro do nosso orçamento, já que nós temos R$ 200, né, para investir, e tá muito barato, tá? Esse último indicador também é muito importante, principalmente para a nossa estratégia, que é voltada para os dividendos, né, que é o Dividend Yield, esse indicativo, tá? E o que é que diz? Diz que nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil ele pagou um dividendo médio de 8,91%. É um baita de um dividendo muito bom. Então está dentro da nossa estratégia, né? Lembrando que nós estamos focando aqui no caso das ações brasileiras, né, em ativos que são bons pagadores de dividendo. E o Banco do Brasil é um bom ativo, está barato, tem se valorizado, tem um preço bom e está pagando um bom dividendo ao ano. Bom, aqui embaixo tem mais um indicador importante, só para a gente ter uma ideia da nossa oportunidade, ou seja, se nós tivéssemos investido no Banco do Brasil há 10 anos atrás, então ele diz que se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje esses R$ 1.000 já teriam se transformado em R$ 3.365,19. Então, uma baita valorização aí nos últimos 10 anos, né? Então, uma empresa que só tem crescido. Outros indicadores aqui, pessoal, que é importante dar uma olhada, né? Eu sei que é muita coisa, eu também não olho todos eles, mas tem alguns aqui que é legal para a gente comentar, tá? O primeiro aqui é a margem líquida, né? O que é a margem líquida, né? Tem a margem bruta e a margem líquida. É basicamente quanto que a empresa está
lucrando, né? Ela tem um faturamento, mas ela usa parte desse faturamento para fazer pagamentos de obrigações, como salários, manutenção, investimentos dentro da própria empresa e tudo mais. Então, do que ela fatura, quando ela paga tudo isso, que ela fica livre, o que sobra é o líquido. Então, isso aqui é muito importante para a gente, porque às vezes a empresa ela fatura muito, mas ela acaba dando prejuízo, ou seja, o custo dessa empresa é maior do que o que ela faturou. Então, quando ele consegue faturar mais do que ele precisa, o que sobra é chamado de lucro. E eu gosto ali de uma empresa que fique acima dos 10%, né? Então, o Banco do Brasil também se enquadrou, está aqui com 12,30% de margem líquida. Então, show de bola. Né? A gente já falou do PL, já falou do PVP, o Dividend Yield, né? Está aqui de quase 9% ao ano, também muito bom. E outra coisa interessante aqui é o ROI, tá? Então, de todo investimento que o Banco do Brasil tem feito, ele tem tido um retorno de 18,73%. Então, show de bola, tem feito boas aquisições, tá certo? Outro quadro aqui, pessoal, muito importante, principalmente para o nosso intuito, que é viver de renda através dos dividendos, né? Então, aqui está o histórico de dividendos nos últimos 10 anos. Então, é uma empresa que tem uma recorrência, todos os anos ela paga dividendos, então é uma boa pagadora de dividendos, né? Então, nos últimos 5 anos, ela teve uma média de 7,32%, né, de dividend yield, e atualmente ela está com 8,91%. Show de bola. Bom, passando aqui para o segundo ativo, né? Nós compramos 2 ativos, tá, em relação a ações brasileiras. Então, uma foi o Banco do Brasil e a outra foi Porto Seguro. Comprei o Porto Seguro, é uma área que eu gosto muito, que é de seguradora, tá certo? Eu gostaria de ter comprado a BB Seguradora, mas quando eu fui dar uma analisada, ela está muito cara, o valor atual para comprar está muito caro. Então, eu não comprei e acabei comprando a Porto Seguro, que é uma das maiores empresas de seguro aí do país, tá? Então, fazendo a mesma análise, tá, pessoal? Eu não vou explicar cada tema, só voltar um pouquinho no vídeo, que eu vou estar explicando cada um deles, mas aqui, para o vídeo não ficar muito repetitivo, eu vou passar mais rápido. Então, o valor da ação, R$ 30,21. Teve aí uma valorização nos últimos 12 meses de 7,86. Está com PL de 7,59 e o PVP de 1,56. Aí aqui eu queria comentar com vocês, se vocês lembram, eu falei que no caso do PVP, quando ele está acima de 1, significa que nós estamos pagando mais caro do que essa cota de fato vale, tá? Bom, realmente, e aí você deve estar se perguntando, e por que você comprou? Pessoal, eu comprei porque das empresas de seguradora, né, que existe aí no mercado, que não são tantas assim, a Porto Seguro é a mais barata. Eu sei que ela está sendo negociada atualmente um pouco acima do valor de patrimônio dela, então está um pouco cara, mas tem outras empresas que estão com o PVP de 3, de 5. Então, em relação às outras empresas, como eu queria muito ter um ativo de seguradora, então eu abri mão aqui de comprar uma ação no preço justo, mais barata, e paguei um pouco mais caro para poder ter o Porto Seguro, tá certo? Porto Seguro tem aqui um dividend yield, né, de 5,58, então também um bom pagador de dividendos. Aqui embaixo, né, fazendo aquela mesma simulação, então colocar aqui, se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria de patrimônio 3.246,25, mais ou menos a mesma valorização ali do Banco do Brasil. Descendo aqui embaixo, pessoal, a gente tem aqui os outros indicadores, né? E aí a gente vai dar uma olhada aqui na margem líquida, está 7,70, está um pouco abaixo do que eu gosto, né? Eu gosto muito aqui dessa margem acima dos 10%, mas seguradora, pessoal, é uma área que não dá prejuízo. Pelo menos a Porto Seguro, ela nunca deu prejuízo em toda a história. Ela sempre dá lucro. Então, como eu disse, eu sempre quis ter esse ativo, e das opções, essa é a melhor que tem, inclusive a mais barata. Então eu estou abrindo mão de algumas coisas, né? Como eu disse, a margem de líquida acima de 10%, pagar um valor justo ou abaixo, para poder ter ela na carteira, tá? Lembrando, tá, pessoal, que isso não é uma indicação de investimento. Então todos os ativos que eu estou mostrando aqui foi uma opção minha. Eu escolhi comprar. Quando você for fazer os seus investimentos, você precisa fazer a mesma avaliação, tá, que eu estou fazendo. Utilize esse vídeo para você aprender como é que você vai avaliar uma ação e faça as suas escolhas, tá certo?
eu não me responsabilizo pelas escolhas de ninguém, tá? Isso é uma opção minha, tentando trazer para vocês o máximo de informação, como eu faço para escolher as ações. Eu espero que vocês utilizem o vídeo para aprender isso, tá? Isso não é uma recomendação de investimento. E aqui, pessoal, um ROI de 20,59%. Um ótimo ROI, então todo investimento que a empresa tem feito, ela está tendo um retorno de mais de 20%. Um ótimo ativo aqui, na minha opinião, e compramos esse ativo também. E aqui embaixo nós temos, né, o histórico de dividendos e, assim como no Banco do Brasil, uma empresa boa pagadora de dividendos, desde 2014 ali até hoje, vem pagando todos os anos e está dentro da nossa expectativa, né? Então ela tem pago aqui nos últimos 5 anos uma média de 6,03 e atualmente ela está com 5,08. Bom, pessoal, voltando aqui na minha carteira, né? Então a gente já viu quais são as ações e aí vamos dar uma olhadinha aqui. Então, como eu falei, comprei o Banco do Brasil e comprei Porto Seguro, tá? Foram 2 cotas do Banco do Brasil e 2 cotas do Porto Seguro, tá? Quando eu negociei, ou seja, quando eu comprei o Banco do Brasil a 26,75. Atualmente ela está a 27,12, ou seja, do dia que eu comprei para cá ela já teve uma valorização de 1,38%, tá? No caso do Porto Seguro, comprei a 29,98, então comprei um pouquinho mais barato do que a gente viu ali na outra tela, mas atualmente ela está a 30,21. Quando eu comprei ela também estava com um PVP acima de 1, tá? Mas um pouco menor do que a gente viu agora, né? Como eu falei, eu estou gravando no domingo, então alguns dados aqui mudaram. Então eu já tive aqui uma valorização de 0,77% em relação a esse ativo. Pessoal, isso aqui eu estou trazendo para vocês, mas não se apeguem a isso. Por quê? A ideia aqui do canal, né, do nosso investimento, das escolhas das ações, é ao longo prazo. Então, essa valorização aqui para mim é legal. Fizemos boas compras, né? A gente comprou e já se valorizou, é bem legal. Mas o ideal é que a gente acompanhe isso e ao longo do tempo a gente veja realmente como é que está o desempenho da nossa carteira. Foram basicamente um dia aqui de negociação na bolsa, então um dia não é nada, né? Isso aqui pode variar muito, pode subir, depois pode cair, depois sobe de novo, tá? E a gente vai acompanhar isso aqui com vocês. Vamos agora, né, para o nosso último ativo, que foi o fundo imobiliário, e eu só comprei um. Então vamos dar uma olhadinha nele. Bom, pessoal, já estamos aqui. Esse é o nosso fundo imobiliário que nós escolhemos. É o MXRF11, tá? Essa é a sigla que você vai encontrar esse fundo imobiliário. Pessoal, esse é um dos fundos imobiliários mais famosos aí dos investidores, né? É um dos maiores, inclusive. Ele é um ótimo fundo. Ele tem um valor muito atrativo. Talvez seja por isso que ele seja tão adquirido aí pelo pessoal. Você, como eu tinha falado até no segundo vídeo ali do canal, que você poderia começar a investir com R$10. E tá aqui a prova, tá pessoal? MXRF11, um ótimo fundo imobiliário. Está sendo negociado hoje, né? A R$10,17. Então com R$10,17 você já consegue comprar uma cota aqui desse fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele tem pago aqui, ó, nos últimos 12 meses um dividend yield, ou seja, dividendos em média de 12,49% ao ano. É um baita de um dividendo. Lembrando que fundos imobiliários têm um incentivo onde esses dividendos eles não têm a cobrança do imposto de renda. Então ele é 100% líquido. Tudo que ele é pago chega para você. E isso aí deixa os fundos imobiliários ainda mais atrativos, tá? O PVP atualmente está em 1,05, tá? Eu acho que essa é a margem máxima ali, pelo menos para mim, que eu compraria. Se tiver um pouco mais caro, até 1,05 eu até compraria. Acima disso eu não compraria, tá? Mas esse daqui tá bem legal e dá para comprar. E eu comprei, certo? Tá tendo uma liquidez diária de 11,18 milhões. Então esse é o valor que esse fundo imobiliário negocia por dia, é altíssimo. E ele teve uma variação de 8,42 de valorização nos últimos 12 meses. Lembrando, pessoal, que os fundos imobiliários eles tendem a ter uma variação menor do que as ações. Os fundos imobiliários eles são bem estáveis na grande maioria das vezes, né? Então essa variação, tanto para cima como para baixo, ela costuma ser menor. E no caso do MXRF11, foi uma variação positiva de 8,42, né?
E aqui embaixo a gente pode ver que se você tivesse investido R$ 1.000 no último ano nesse fundo imobiliário, hoje você teria R$ 1.072,78. Bacana, né? Bom, aqui a gente tem algumas informações adicionais, né? Tá o nome aqui da empresa, o fundo imobiliário, né? É o Maxi Renda Fundo de Investimentos Imobiliários. Tem um tipo desse fundo, é um fundo de papel, existem outros tipos, tá? Existe fundo de tijolo. Então, o que significa o fundo de papel? Significa que esse fundo imobiliário ele não tem uma estrutura física, né? Ele aposta em CRI, que são títulos imobiliários, e não numa estrutura física, tá certo? Mas normalmente o fundo imobiliário de papel ele está muito atrelado à taxa Selic, que é a taxa de juros do país. Hoje a taxa Selic ela está em 10,5, né? 10,5. Então o fundo imobiliário ele costuma pagar um pouco mais do que a taxa Selic, que a gente viu lá atrás que está um pouco mais ali de 12%. Então bacana, é um ótimo fundo imobiliário, né? Tem um valor patrimonial aqui de mais de 3 bilhões, é muita grana, pessoal, é muita grana mesmo. O valor patrimonial aqui dessa empresa é a mais queridinha aí da galera e eu não vou ficar de fora e resolvi comprar esse ativo também. Bom, voltando aqui para a nossa carteira, vamos dar uma olhada aqui. Então, tá aqui MXRF11, né? E nós compramos 8 cotas, tá? Quando eu comprei foi a 10,17 e de lá para cá ela não teve alteração. Então ela continua no mesmo preço de quando eu comprei, R$10,17. Então nesse caso aqui não houve nenhuma variação. Mas novamente falando, isso aqui não é importante porque a gente está pensando no longo prazo. Então um dia para a gente isso aqui não vai nos dizer nada. Então aqui tá, pessoal, tá a nossa carteira, né, os nossos primeiros aportes. Ficamos aqui com a nossa pizza, né, não do jeito que a gente quer, né, a gente quer aqui que seja 4 partes. Vocês podem ver aqui que 2 das partes que nós queremos ainda estão zeradas. Provavelmente na próxima aquisição a gente vai comprar as duas ou uma das duas, né, depende muito ali do valor que eu conseguir de cada ação, né, como eu disse é um valor bem quebrado. Mas a gente vai tentar aqui montar primeiro esses 4 quadrantes, né, para depois a gente fazer a manutenção, ou seja, a gente vai ficar rebalanceando, tá? Isso aqui é muito legal por causa da diversificação, né? Quando a gente investe numa bolsa de valores, o importante é você ter uma carteira bem diversificada. E aí, só em ter 4 tipos de ativos diferentes já é uma variação muito boa, muito legal, mas dentro de cada uma também é interessante que a gente tenha uma diversificação. Como por exemplo aqui eu tenho um ativo de banco e aqui eu tenho outro ativo de seguradora. Então são 2 áreas, a gente está diversificando também dentro das ações. A gente vai fazer isso com fundos imobiliários, então a gente vai comprar outros depois, né, em fundos imobiliários de tijolo. E aí de tijolo a gente vai pegar fundos imobiliários que investem em residências, em shopping, em galpão, em laje corporativa, tá, pessoal? Então, a gente sempre tem que estar aqui com as ações, né? Tem um ditado aí que é muito famoso, que é não coloque todos os ovos em uma única cesta. Então, é o que a gente vai fazer, a gente vai diversificar para não colocar todo o nosso investimento num único lugar, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para que você receba os próximos vídeos. Na próxima semana eu vou trazer um vídeo falando somente sobre a reserva de emergência. Então se você tem curiosidade sobre esse tema, fica ligado que eu vou trazer um videozinho bom para vocês, não ficar com nenhuma dúvida. Comenta aqui, eu quero saber o que vocês acharam das minhas ações e do meu fundo imobiliário. Se você também está investindo, qual é o que você prefere. E dá um like nesse vídeo se você gostou do nosso conteúdo. É isso, pessoal. Um abraço. Tchau.